Boa noite, igreja. Que a graça, a paz, o amor e a misericórdia do Senhor estejam presentes no nosso coração. Que o Senhor possa falar ao coração da igreja de maneira especial nessa noite. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 3. Amém, queridos? Felizes da presença do Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Louvado seja o seu nome. A palavra do Senhor diz assim, Êxodo capítulo 20, versículo de número 3. Não terás outros deuses diante de mim. Repito, não terás outros deuses diante de mim. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, Deus santo e verdadeiro, Deus em cuja presença vivemos e estamos. O Senhor que sonda nossos corações, o Senhor que nos conhece, o Senhor que vê em nós aquilo que nem mesmo nós conseguimos ver. O Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. O Deus que está conosco agora, nesse momento, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração a partir da Tua palavra que foi lida e que será proclamada. E que nós possamos sair nesta noite, deste lugar, tratados pelo Senhor, o Santo Espírito, quebrantado, Senhor. Quebranta a mim, quebranta ao meu irmão e à minha irmã. E fala, Senhor, ao nosso coração. É assim que eu te peço, no nome de Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Amém. O título do sermão dessa noite é Yahvé, o Deus exclusivo. Yahvé, o Deus exclusivo. Queridos, uma das coisas que mais me chama a atenção na revelação bíblica é a forma como desde o princípio Deus se revelou como a única divindade existente. Não porque Deus necessitasse do reconhecimento por parte de suas criaturas, porque Deus não necessita de nada, mas pelo fato de ser esta a única verdade. Deus é a única divindade que existe, que já existiu, e não existirá qualquer outra divindade além do nosso Deus. Por isso, para nós cristãos, reconhecer Deus como único e suficiente Salvador, aquele que se revelou a nós, é um conhecimento que nós chamamos de conhecimento a priorístico. Ou seja, uma verdade que independe da experiência humana ou da nossa prática. É algo que nós sabemos, que nós conhecemos por causa da nossa fé. Os conhecimentos a priori sobre Deus e sobre a sua salvação derivam, como eu já disse, da nossa fé. Então, para nós, cristãos, esses fundamentos são inamovíveis. Ninguém vai retirar da nossa mente, do nosso coração, que Deus é o único Senhor, é o único Deus existente, que só há uma divindade, que só há um único Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ninguém, além dos limites da igreja, é obrigado a pensar como nós pensamos, ou agir como nós agimos, ou acreditar como acreditamos. Aliás, só é possível fazer essas coisas se acreditarmos no Senhor, e para acreditarmos no Senhor é necessário algo que só Ele pode conceder, que é o dom da fé. Portanto, fé é um dom que vem exclusivamente de Deus para a sua igreja. Então, ninguém vai conseguir refutar do nosso coração a verdade da existência desse Deus. Entendam, nós, os cristãos ortodoxos, não precisamos que ninguém nos prove a existência do único e verdadeiro Deus. O Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Igualmente divinas e da mesma substância essencial. Nós cremos assim e ponto final. E nós não discutimos a nossa fé. Nós não colocamos a nossa fé em submissa a um experimento de laboratório para ver se está certo ou errado. Não simplesmente acreditamos porque se trata de um conhecimento a priori. Um conhecimento que vem da nossa fé. Então, para nós, tudo é parte da verdade universal de que Yahvé é, conforme Êxodo 22, em primeiro lugar, o nosso Senhor. Em segundo lugar, o nosso Deus. E em terceiro, o nosso libertador. Porque ele vai dizer, eu sou o Senhor,
teu Deus, que tirou da terra do Egito e da casa da servidão. O decálogo que passa a ser apresentado a partir do versículo de número 4, ele apresenta o caráter do Deus 3 vezes santo. E é uma exposição resumida da lei moral de Deus. Mas cabe nos entender e ressaltar aqui que ninguém, fora Cristo, jamais foi capaz de cumprir integralmente a lei moral de Deus. E nem somente um dos mandamentos. Nós tropeçamos dos mandamentos que compõem o decálogo a todo tempo, porque somos pecadores e, como disse Paulo, o pecado reside em nós. O decálogo não vem para o homem buscar salvar-se a si mesmo através da tentativa do seu cumprimento. Não, mas para mostrar o quanto o pecado nos afetou e para nos deixar totalmente dependentes desse Deus 3 vezes santo e ainda para entendermos que necessitamos urgentemente de um Salvador. Precisamos de salvação, precisamos de um Salvador. Diferente do que os semi-pelagianos ensinam, o pecado arrasou o homem mortalmente. Mas o que significa isso? Semi-pelagianismo ou pelagianismo? O que é isso? Pelágio de Bretanha foi um monge que viveu no século V depois de Cristo. Ele afirmava que o homem nasce moralmente neutro. Portanto, para Pelágio, não existe o pecado original. O homem nasce neutro, não é nem bom e nem mal. E ele vai se conduzir pela vida assim como ele quiser. A graça, portanto, não é necessária para a salvação, e nem a própria salvação em Cristo Jesus por meio de um sacrifício vicário. Porque o homem, ele consegue apenas, por sua própria forma de viver, salvar-se ou não salvar-se, de acordo com as decisões morais que ele venha a tomar. Então, Jesus Cristo passa para Pelágio sendo apenas um bom exemplo moral que pode ou não ser seguido. E o homem vai se encaminhar assim em sua vida. Agostinho de Hipona combateu veementemente a doutrina de Pelágio. Para Agostinho, em consonância com o texto bíblico, o homem, por causa do pecado, estava totalmente e essencialmente corrompido em si. E ele não poderia em si mesmo encontrar salvação. Eis, então, a necessidade de um Salvador. Já os semi-pelagianos, ou o semi-pelagianismo, foi uma extensão da doutrina de Pelágio, que ensinava que o homem não foi totalmente afetado pelo pecado, que havia ainda algo de bom no homem, e dessa forma o homem poderia escolher servir ou não servir a Deus. Então é como se o pecado não tivesse arrasado o homem mortalmente, deixado talvez doente, talvez internado, mas não morto espiritualmente. E assim, com algo de bom que ainda havia no homem, o homem poderia então escolher se serviria ou se não serviria a Deus. O decálogo, todavia, nos ensina que precisamos urgentemente e desesperadamente de um Salvador, de um remidor e de um resgatador. Na perícope de hoje, Êxodo capítulo 20, versículo 3, veremos como o Senhor se apresentou ao seu povo exigindo exclusividade, posto que ele era o único e verdadeiro Deus. Era necessário que o povo de Israel tivesse esse conhecimento a priori, ou seja, esse conhecimento irrefutável em seu coração, e que nada pudesse demover do coração daquelas pessoas tal pressuposto da fé, visto que eles iriam entrar na terra de Canaã, iriam estar sujeitos a toda a idolatria pagã dos cananeus. Então era necessário que eles estivessem completamente com seu coração comprometidos nessa verdade irrefutável de que existe apenas um Deus e um Deus que exige plena exclusividade. Eu gostaria de chamar a atenção para o fato: Deus estava prosseguindo no relacionamento com o seu povo. E à medida que Deus caminhava com o seu povo, Deus ia cada vez mais fazendo-se íntimo do seu povo e se dando a conhecer. Conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor, como é dever de todos nós. Então Deus é esse Deus relacional, é o Deus que se relaciona conosco e por isso ele exige exclusividade. Posto que é o único que é capaz de fazer isso.
Entendam, na teologia bíblica, que é a teologia teísta, Deus resolveu, por conselho de sua própria vontade e no exercício de sua soberania, criar todas as coisas que existem por meio das obras da criação e manter todas essas coisas por meio das obras da providência. Então Deus é o Senhor que criou tudo e que mantém tudo. Por que o homem já não se destruiu, dado o coração mau que tem, com tantos armamentos nucleares e até mais potentes que isso que já existem hoje? Porque há um Deus que mantém todas as coisas, porque há um Deus que preserva todas as coisas. Se não fosse Deus preservar todas as coisas, certamente nós, seres humanos, já teríamos acabado com tudo. Mas Deus resolveu, por meio das obras da providência, e manter todas as coisas. Então todas as coisas vieram a existir por meio dele, e assim também todas as coisas são preservadas por meio dele. Deus resolveu, dentro de seu plano perfeito, criar o homem e colocá-lo como corolário, ou seja, como cabeça de sua criação. Decidiu criá-lo à sua imagem, conforme a sua semelhança. E dessa forma, 5 elementos existem no homem, porque primeiro existiram em Deus. Criado agora o homem à imagem e semelhança de Deus, assim o homem é um ser espiritual, racional, relacional, emocional e moral. Todas essas características apontam para um Deus pessoal. E para nós, como criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus, como também criaturas pessoais. Nós somos pessoas. E pessoas demandam e vindicam relacionamento. Nós precisamos de relacionamento. Precisamos de uns para os outros. De uns com os outros para viver. Não fomos chamados e nem vocacionados para vivermos isolados. Não. Fomos vocacionados para viver assim em comunidade. Uns com os outros. Ainda que às vezes haja atrito no relacionamento. Ainda que às vezes o relacionamento se torne difícil, pesado, pesaroso, mas é assim mesmo. E a gente vai aprendendo, mercê da bondade do Senhor, que nos molda a cada dia, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas entendam, todas essas características que eu citei, ou seja, sermos seres espirituais, racionais, relacionais, emocionais e morais, são extremamente importantes para conhecermos o nosso Deus, que também as possui. Então nós conhecemos Deus e também nos conhecemos a partir delas. Hoje nós vamos falar sobre a característica de Deus, de um Deus que é relacional, de um Deus que exige, por causa dessa condição de ser relacional, uma exclusividade. Ele quer ter um relacionamento exclusivo com o seu povo. Então Deus resolveu criar o homem, como eu já disse, e se relacionar com ele. Por quê? Porque ele quis. Exercício da sua própria vontade, dentro de sua soberania, porque ele quis. Não há como nós entrarmos na mente de Deus, perscrutando-a, e entender exatamente o que havia na mente de Deus, porque isso é impossível para nós os homens. Então por que ele fez isso? Porque ele assim o quis. Foi projeto dele, foi plano dele. E ele o fez. Perceba que no relato da Gênese, da criação do homem, vamos entender como desde o princípio Deus deu ao ser humano um tratamento pessoal e especial, que não deu a nenhuma das outras suas criaturas. Observe. No capítulo 1 de Gênesis vai dizer, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e de todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será por mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego na vida, toda erva verde lhe será por mantimento. E assim o fez. Tudo isso que Deus criou, que está relatado nesse texto.
Havia uma diferença essencial entre todas as demais criaturas e o homem. Porque somente o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas alguém pode perguntar assim para mim: mas pastor, Deus não é espírito? Sim, Deus é espírito. Como o homem pode então ter a imagem e semelhança de Deus? Não somente nos aspectos relacionais, emocionais e etc., morais e assim por diante, mas também fisicamente. Ou seja, houve algum momento na história da humanidade em que Deus precisou assumir uma forma? Sim, e que forma esse Deus assume? A forma humana. E quando Jesus é assunto ao céu, ele é assunto ao céu na forma humana. Então nós podemos dizer, de acordo com a teologia bíblica, que existe um homem na Trindade, Jesus de Nazaré. Compreende? Então nenhuma outra criatura recebe essas qualificações que são empregadas na criação do homem. Percebam também que no relato bíblico há outro ser que desejou ser semelhante a Deus. Mas ele conseguiu? A resposta é não. O texto bíblico de Isaías 14, de 12 a 15, é literalmente, repito, literalmente uma referência ao rei da Babilônia. Mas o seu significado aponta para a soberba, para a derrota e finalmente para a queda de Satanás. Veja o texto. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu que dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, das extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens. E aqui o detalhe: serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Satanás não conseguiu ser semelhante ao Altíssimo. Não conseguiu. O único elemento de toda a criação que foi criado à imagem e semelhança de Deus foi o homem. E perceba que no relato do Gênesis, da formação do homem, Deus cria o homem, a gente sabe, do pó da terra, do Eretz, e depois sopra o ruá e o torna nepesh, alma vivente. Não é? É totalmente diferente da criação das outras criaturas. Totalmente diferente. A nenhuma outra criatura o Senhor se dedicou de forma exclusiva para fazer como fez o homem. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar, e o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E ainda deu ao homem um pacto, o chamado pacto de obras. A nenhuma outra criatura. Mas se você for perceber também, há um padrão notavelmente especial quando o Senhor cria a mulher. Se não vejamos, Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18, vai dizer: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem para que eles desse, vê como chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E aí vem o versículo 21, com toda essa característica especial da Gênese da mulher. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Ele a trouxe. A qual criatura o Senhor demonstrou um cuidado assim? Nenhuma. Somente ao homem, Adão, e a mulher, Eva, os nossos primeiros pais. Mas, queridos, é impressionante que, mesmo após a queda dos nossos primeiros pais,
o Senhor decidiu manter um relacionamento pessoal com eles. Ele decidiu continuar na convivência, em convivência com o homem. Claro, guardadas todas as proporções e as dificuldades ontológicas, porque um é o homem e o outro é Deus. A palavra outro se aplica muito bem à palavra kadosh. É o outro, é o distante de nós, é o separado de nós, o abissalmente diferente de nós, o outro. A palavra diz em Gênesis 3, versículo 8: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Vocês percebem que depois do pecado, qual foi a iniciativa dos nossos primeiros pais? A iniciativa deles foi esconder-se do Senhor, ocultar-se do Senhor. Já a iniciativa de Deus foi diferente. Foi buscar nossos primeiros pais para continuar um relacionamento vivo com eles. Para restabelecer a possibilidade de os nossos primeiros pais apresentarem ao Senhor culto. Olha que coisa impressionante. Nós entendemos pela revelação bíblica que esse abismo existente entre Adão, Eva e o Senhor havia sido anulado porque o próprio Senhor forneceu a forma da anulação. O sacrifício do Cordeiro. Diz o escritor aos Hebreus em 9:22, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Yahvé providencia o sacrifício de sangue e ensina os nossos primeiros pais o caminho para a reconciliação. Então o sangue é derramado, o sangue é vertido, os pecados são cobertos e o relacionamento é restaurado. Aliás, queridos, a palavra perdão significa justamente isso: cobrir, tampar. A palavra hebraica kippur é a palavra tampa. Os nossos pecados são tampados, são encobertos. Ou seja, são perdoados pelo Senhor. E é justamente isso que nós devemos fazer uns com os outros, porque somos servos do Senhor que nos perdoou primeiro. No Jardim do Éden, que era o denominado Jardim das Delícias, havia a ambiência perfeita para o relacionamento de Deus com seus filhos, Adão e Eva. No Éden havia luz, havia paz. No Éden havia trabalho com realização, porque o trabalho, ele é antes da queda. Tem gente que pensa que o trabalho é consequência da queda. Não. O trabalho penoso é consequência da queda. Antes da queda já havia trabalho. Havia também a recompensa pelo trabalho. Havia água em abundância, havia prazer na presença do Senhor, havia culto, havia finalmente, principalmente, o relacionamento de Deus com o homem. Mas ouça, conhecer a história do Éden é conhecer a história do Deus relacional. Porque a partir do Éden, o Senhor começa a se relacionar com os nossos primeiros pais. O nosso relacionamento com Deus enquanto humanidade começou ali, no Éden. E todo cristão deve anelar, desejar visceralmente ter esse relacionamento com Deus. Entendam, queridos, lá no Éden não havia a presença de outros deuses que pudessem concorrer com a quebra do mandamento de Yahvé. O mandamento da exclusividade. Mas havia o tentador, o pai de toda idolatria, a antiga serpente, Satanás. E mesmo depois da queda, aprove a Deus relacionar-se com Adão e com Eva, como eu já disse. Deus poderia ter desistido do homem, mas não o fez. Porque a queda do homem não foi um acidente na história. O próprio Deus sabia da queda do homem. O sacrifício do Cordeiro, projetado desde a eternidade passada pelo Senhor, não é um plano B, porque o A deu errado. Não. Deus sabe de todas as coisas, Deus sempre soube de todas as coisas, e todas as coisas estão sob o absoluto controle do Deus Criador.
Deus não desistiu dos nossos primeiros pais. E na continuação do relato bíblico, encontramos Deus se relacionando pessoalmente com alguns homens. Por exemplo, o Senhor se relacionou com Enoque. E com este tal, e de uma tal maneira, de tomá-lo para si. Diz a palavra do Senhor, 5:24 de Gênesis. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Mas ele também se relacionou, por exemplo, com Noé. De tal maneira que a Bíblia vai registrar em Gênesis 6:9, Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andou com Deus. A justiça e a integridade de Noé não lhe eram intrínsecas em si mesmo, mas pelo fato de ele andar com Deus. Na realidade, Deus é quem andou com Noé. Você concorda comigo? Deus é quem andou com Noé. Agora reparem no relacionamento de Deus com Abraão. Em Gênesis 12, a partir do versículo 1, vai dizer: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você percebe que para que houvesse relacionamento com Yahvé, era necessário que Abraão saísse do meio da idolatria de sua família, do meio da idolatria da casa de seu pai, deixasse familiares. E não é exatamente isso que acontece com muitos de nós quando se torna cristão. Quando não tem ponto de apoio de pessoas da família, pelo contrário, quando conhecemos ao Senhor Jesus, quando Ele vem e nos regenera, quando Ele vem e nos converte, quando Ele vem e mostra a sua beleza, que é para nós completamente atrativa e não há como recusá-la, e nós não temos opção senão recebê-lo, porque Ele nos recebeu primeiro. E quantos de nós têm a família virando as costas? E foi exatamente assim com Abraão. Foi necessário que ele saísse do meio de sua parentela para servir com exclusividade a Yahvé. E reparem que é exatamente isto que Yahvé está fazendo em Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. É o mesmo que ele dissesse: somente eu sou o único Deus verdadeiro. Somente eu, o único Deus verdadeiro, sou capaz de manter relacionamento com você. Que se você buscar relacionamento com Deus pagão, esse relacionamento não pode existir, porque ele não é pessoa. Porque ele é um objeto de madeira, de ferro, de pedra ou qualquer outra coisa. Relacionamento verdadeiro só pode haver comigo, porque somente eu sou um Deus pessoal, assim como você é pessoa. É isto. Vejam, no Salmo de número 115, o salmista vai apresentar, em forma de denúncia, a vã idolatria. Ou seja, ele vai dizer que toda idolatria é sem sentido, é debalde. E ele vai dizer: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? E eles respondem: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Aí vai dizer sobre os deuses das nações: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz, mas não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e quantos neles confiam. O que o Senhor está falando para nós? Eu sou o único Deus
com quem você pode se relacionar e em quem você pode depositar a sua confiança. É isto. Perceba que Moisés, muito tempo depois, em Deuteronômio, no capítulo 32, versículos 16 e 17, ele vai explicar que a adoração a deuses pagãos é como quem sacrifica a demônios. Veja o texto bíblico. Com deuses estranhos o provocarás a zelos. Provocará quem? Yahvé. Esse provocar a zelos é provocar ciúmes. Sim, o nosso Deus é um Deus ciumento. Ele tem ciúme de cada um de nós. Ciúme. Ele tem zelo por nós. Ele tem zelo pela igreja. Vou repetir. Com deuses estranhos o provocaram a zelos. Com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios e não a Deus. A deuses que não conheceram. Novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Ou seja, estão adorando quem não existia há pouco tempo. Essa imagem que você agora adora, no dia de seus pais não existia. Olha que coisa interessante. Tiago dá ênfase para esse relacionamento pessoal com Deus. Ele vai dizer, capítulo 4, versículo 4 em diante: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que fez ele habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as vossas mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos e lamentai e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, e humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. O que Tiago está fazendo? Ele está falando literalmente da amizade com Deus. Como é possível termos amizade com Deus? Ou seja, Yahvé é o Deus que quer ser nosso amigo, que quer caminhar ao nosso lado, que se envolve com a nossa vida, que conhece as nossas dores, que sabe todas as nossas agruras, que conhece o nosso coração mais do que nós conhecemos. É isto. E Moisés, a Bíblia diz que ele pessoalmente era amigo de Deus. Alguém que falava face a face com Deus. E naquele contexto ele apresentava a Israel um Deus relacional. E Moisés tinha toda a autoridade para falar com isso, porque ele se relacionava com Deus. E agora apresentava esse Deus relacional para Israel e dizia, Deus quer manter esse relacionamento pessoal com vocês e de forma exclusiva. Portanto, não coloquem outros deuses diante de Yahvé. E aqui, neste passo das Escrituras, Êxodo 20, versículo 3, o Senhor está enfatizando ao seu povo a necessidade da exclusividade. A única forma de caminharmos com Deus é caminhando em exclusividade. O povo de Deus precisa estar seguro da existência de apenas um único e verdadeiro Deus e não de outro, porque não há. E porque era necessário que o povo de Deus tivesse essa convicção tão forte em seu coração, porque ele estaria a entrar na terra de Canaã. E a terra de Canaã estava totalmente povoada com deuses pagãos. E o povo de Deus precisava estar seguro nesse relacionamento com o Senhor. O povo de Deus precisava estar seguro para não estar sujeito à idolatria. Mas a gente conhece muito bem a história, e infelizmente Israel prevaricou. E quando a gente olha para a história de Israel, a gente olha para a nossa própria história, porque a história de Israel é como a nossa própria história. Assim como Israel prevaricou, nós também prevaricamos. Assim como Israel pecou, nós também pecamos. Nós não somos diferentes do povo de Deus.
nem do Antigo, nem do Novo Testamento. Somos tão pecadores quanto. E Israel prevaricou. Colocou outros deuses diante de Yahvé. No Salmo 106 está registrado, a partir do versículo 34, não exterminar os povos como o Senhor lhes ordenara, eram povos idólatras. Antes se mesclaram, se miscuíram, se misturaram com as nações e lhes aprenderam as obras. Que obras eram? Idolatria. Deram culto a seus ídolos, os quais lhes converteram em laço. Pois imolaram... Gente, isso é tão triste. Olha o relato do salmista. Pois imolaram seus filhos, ou seja, mataram seus filhos e suas filhas aos demônios. E derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, e sacrificaram aos ídolos de Canaã. A terra foi contaminada com sangue. Assim, se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Obras dos cananeus, feitos dos cananeus. Acendeu-se por isso a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança. A herança era o próprio Israel. E os entregou ao poder das nações, e sobre eles dominaram os que os odiavam. Também os oprimiram os seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Caminharam pelo caminho da idolatria. Fizeram o que era mal perante o Senhor. E o Senhor se irou com a sua ira santa contra aquele que era o seu povo. E por causa do perigo da idolatria, que a linguagem do Êxodo se apresenta para nós como a linguagem da exclusividade. Deus quer ser o seu Senhor exclusivo. Ele não divide, ele não dá glória para ninguém. A Bíblia diz que uma é a glória de Deus e outra é a glória do homem. A glória de Deus é de Deus. Ele não divide nem com o homem que foi criado à sua imagem e semelhança. Imagine com uma imagem de escultura, que por trás dela tem um demônio. Percebe? Assim como há exclusividade entre o marido e sua esposa no casamento. Essa mesma exclusividade que é vindicada pelo Criador entre Yahvé e a sua esposa Israel. Entre Jesus Cristo e a sua noiva, a igreja. Se você observar o discurso de Moisés a Faraó, em Êxodo, no capítulo 5, versículos de 1 a 3, você vai ver exatamente essa linguagem de exclusividade. Se não vejamos, Êxodo 5, de 1 a 3, vai dizer assim: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Guarde essa expressão, deserto. Respondeu o Faraó: quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e deixe ir Israel? Ele realmente não conhecia o Senhor. Ele estava falando a verdade. Moisés conhecia, mas Faraó não conhecia. Nós conhecemos o nosso Deus. Os ímpios não conhecem. E ele continua dizendo. Respondeu o Faraó: quem é o Senhor para que eu deixe ir? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. Então os dois prosseguem: o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Mas o Faraó não conhecia. E para onde? Para o deserto? Como assim para o deserto? Sim, nós queremos fazer uma festa no deserto. Parece que aqueles homens estavam loucos, festa no deserto. Nós temos uma cidade aqui. E vocês querem ir para o deserto? Sim. Porque o deserto significava sair da presença dos deuses do Egito. O deserto significava a possibilidade da exclusividade para o Senhor. Por isso sair para o deserto. Mas a Bíblia nos ensina que Faraó não autorizou a saída de Israel para o deserto. E assim começaram as pragas.
as pragas que foram anunciadas. A primeira, as águas do Nilo se tornam em sangue por 7 dias. Os peixes morrem de forma tal que o mau cheiro subiu terrivelmente para a cidade. Na segunda praga, o rio passou a produzir rãs e houve rãs por toda a terra do Egito. Imagine a cena. Na terceira praga, houve piolhos que infestavam as cidades e os campos e sofriam os homens e sofria também o gado. Na quarta, moscas infestaram a terra. Então, de tal forma que diz Senhor, em Êxodo 8, 25 a 27, chamou o faraó, Moisés e Arão e disse: ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. Qual foi a proposta de faraó? Oferecei sacrifícios a Deus nesta terra, aqui mesmo no Egito. E olha a resposta de Moisés: não convém que façamos assim. Por que ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios? E eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Olha que coisa interessante. É óbvio, queridos, que Faraó não deixou ir o povo. Então, as pragas continuaram até a 10ª praga, quando todos os primogênitos do Egito morreram, e por fim Faraó deixou o povo de Israel ir para o deserto. Êxodo 12, 31. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tantos vós como os filhos de Israel, e ide servir o vosso Deus, onde? No deserto, onde que seja. Mas saiam daqui. Então Israel começou a caminhar com Yahvé. Para onde? Para o deserto. E assim nos versículos 21 e 22 do capítulo 13, nós entendemos como seria esse caminhar em exclusividade na presença de Yahvé. Versículo 21, o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite, e nunca, eu acho essa expressão lindíssima, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O que era isso? Exclusividade. É como o Senhor quer que nós andemos em sua presença em exclusividade. Louvado seja o seu nome. Percebem que é a mesma linguagem? Percebem que também é a mesma linguagem reclamada pelos profetas que pregaram em nome do Senhor? Qual foi a grande reclamação, a grande denúncia dos profetas? É que Israel não era exclusivo de Yahvé, enquanto deveria ser. Por exemplo, o profeta Oséias. Os irmãos sabem de todo apreço que eu tenho pelo livro de Oséias. Para mim, é uma das histórias mais fantásticas da palavra do Senhor. Um dos textos mais claros que apresentam essa necessidade de andar em exclusividade na presença do Senhor. No capítulo 2, versículos 13 a 23, Yahvé afirma que a única forma de falar ao coração do seu povo seria por meio da exclusividade. Qual é o contexto aqui? O profeta Oséias, Deus coloca um amor extremamente grande no coração dele por uma mulher que vivia na prostituição chamada Gomer. Nesse sociodrama que o profeta vivia, ele olhava para Gomer e tinha um amor intenso. Ele vai e retira Gomer da prostituição e se casa com ela. Ele gera filhos com Gomer e dá nome de prostituições desses filhos. Porque o Senhor queria, nesse sociodrama, apresentar para o povo de Israel e justamente o seu relacionamento de Yahvé com a sua esposa Israel. Israel havia se prostituído, havia adulterado com os deuses do Egito e com os deuses dos cananeus. Então o livro de Oséias vai denunciar isto.
Veja o versículo número 13 do capítulo 2 em diante. Castigá-la-ei pelos dias dos Baalins. Baalins eram miniaturas, eram estátuas pequenas que as pessoas colocavam dentro de altares nas casas para adorarem a Baal. Baalim é o diminuto de Baal, diminutivo. Castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais eles queimou incenso e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias e andou atrás de seus amantes. Mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Percebe que é uma linguagem de ciúme? Ciúme mesmo. De zelo. Coisa triste é quando a gente vai conversar com um casal e ou ele ou ela diz assim: pastor, eu não tenho ciúme nenhum da minha esposa, eu não tenho ciúme nenhum do meu marido. Como não? O ciúme não pode ser doentio. Mas quem ama tem ciúme, tem zelo, não é? Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei ao deserto e lhe falarei ao coração. Vê mais uma vez a palavra deserto. Agora, por que o Senhor atrairia Israel para o deserto? Porque o profeta Oséias pegaria Gomer, depois de haver casado-se com ela, de ter filhos com ela de prostituições, e ela voltar à prostituição. E agora o Senhor mandar novamente: vai até aquela mulher, a mulher do seu amigo e adúltera. Por quê? Porque ela já estava com outro. Pega essa mulher e leva ela agora para o deserto. Porque no deserto não tem a figura dos amantes. Só ia ter Oséias para ela olhar. Essa linguagem de ciúmes, o Senhor está dizendo: eu vou atrair Israel para o deserto. Porque lá no deserto eu vou falar ao coração de Israel. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa, ou seja, vai ter o meu favor, como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido. Olha que coisa. E já não me chamará meu Baal. Ela vai parar de adorar Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, com as aves do céu, com os répteis da terra, e tirarei desta o arco, a espada, a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo e em benignidade e em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Naquele dia, que dia? No dia do deserto, eu serei obsequioso, diz o Senhor. Ou seja, serei favorável, serei propício. Obsequioso aos céus e estes à terra, e a terra obsequiosa ao trigo, e ao vinho, e ao óleo, e este já a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra, e compadecerei da desfavorecida, que era o nome de uma das filhas do casal. E a não meu povo, que era o nome de outro filho, direi: tu és meu povo, e ele dirá: tu és meu Deus. O que é isso? Linguagem de exclusividade. É o que Deus quer. Se você perceber bem a situação crítica da idolatria de Israel, conforme é denunciado por Oséias, você vai compreender bem. No capítulo 4, a partir do versículo 13, ele vai dizer: olha só que coisa terrível. Sacrificaram sobre o cimo dos montes e queimaram incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem, as vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem as vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a perdição. O que ele está dizendo aqui?
Embaixo dos grandes carvalhos, dessas grandes árvores, os choupos, onde havia bastante sombra, havia o culto pagão. O culto pagão a Baal e a Astarote. Baal era como o marido e Astarote como a esposa. E Baal representava o Deus do céu e Astarote a deusa da terra. E para que houvesse fertilidade na terra, era necessário que Baal viesse e copulasse com Astarote. Nesses cultos pagãos, havia o que sempre houve na história da humanidade, as chamadas prostitutas cultuais, onde sacerdotes e sacerdotisas copulavam embaixo desses grandes carvalhos e atraía o ódio de Yahvé. É isso que está sendo denunciado aqui. Aí no versículo 15 vai dizer: ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo, não faça culpada a Judá, nem venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Aven, nem jureis dizendo, vive o Senhor. Uma coisa é dizer, outra coisa é viver. E ele vai dizer, como uma vaca rebelde se rebelou Israel. Será que o Senhor o apacenta como um cordeiro de vasta campina? E a resposta é não. Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Gente, essa palavra é tão triste. Vou repetir, Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Lembra aquilo que Paulo fala em Romanos 1? Que os homens são entregues às suas próprias concupiscências, às suas paixões. Que palavra triste. E ele vai continuar dizendo, tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. O que acontece aqui? Eles entraram na mesma religião politeísta dos cananeus. Israel estava experimentando de tudo isso. O povo de Israel, que era vocacionado à exclusividade, se esqueceram de Yahvé e se entregava ao culto de deuses fabricados pelas mãos dos homens. E agora Deus volta a instruir seu povo de forma a garantir e a preservar um relacionamento exclusivo. E é exatamente isso que ele está fazendo nesta noite. É exatamente isso que ele está falando ao meu e ao seu coração. Há um texto que ilustra muito bem e de forma muito excelente o fato do Senhor não suportar a presença de outros deuses. Se não vejamos, 1 Samuel, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Olha que texto impactante. Os filisteus tomaram a arca de Deus. O que era a arca de Deus? Era a arca da aliança. A arca da aliança, sobre a arca havia uma tampa. O nome da tampa se chama propiciatório. Há em cada extremidade um querubim com as asas estendidas, um de frente para o outro. E ali representa a presença do Senhor, tanto que se diz, Yahvé chamar, o Senhor está ali. Então, aquele lugar, aquele objeto, representava a própria presença de Yahvé. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Asdod, uma cidade cananeia, uma cidade dos filisteus. Tomaram os filisteus a arca e a meteram na casa de Dagon. Quem era Dagon? Era uma dessas invencionices, desses deuses pagãos criados pelo homem. Tinha o tronco, do tronco para cima era de homem, com braços de homem, cabeça de homem. Mas da cintura para baixo era peixe. Olha que coisa horrível. E eles adoravam Dagon. Era o deus dos filisteus. Então eles pegam a harpa, e diz a palavra, e a meteram na casa de Dagon, junto a Dagon. Levantando-se, porém, de madrugada os de Adode, no dia seguinte, eis que estava caído Dagon com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. O que aconteceu ali? Ninguém entrou. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Interessante, o Deus não se levantou para voltar para o seu lugar, né? Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído de bruços diante da arca do Senhor,
A cabeça de Dagon havia sido cortada, e as suas mãos também cortadas estavam sobre o limiar, sobre a entrada do templo. E dele ficara apenas o tronco. Ninguém entrou naquele lugar. Como? A cabeça da estátua foi cortada em seus braços e ficou apenas o tronco. Como aconteceu isso? O Senhor estava dizendo literalmente: não terás outros deuses diante de mim. E ninguém há que possa brincar com Yahvé. Eu quero concluir a exposição de hoje relembrando que o nosso relacionamento com Deus começou lá atrás, lá no Éden, representados em nossos primeiros pais. Começamos lá a nos relacionarmos com Yahvé, com Jesus Cristo. O Éden foi o local ideal inicial para o nosso relacionamento com o Criador, enquanto filho de Adão. Mas não é o local ideal final. Mas o que havia no Éden de tão especial? Além de toda a beleza, de todo encanto, de toda a providência que havia ali, havia o culto a Yahvé. O culto a Yahvé começou ali. O que importa dizer é que cultuar é esse relacionar-se com Deus que houve desde o princípio. E quando Jesus é enviado, ele é enviado pelo Pai para reestabelecer esse relacionamento, esse culto. Por que para nós o culto é tão importante? Por que para nós o dia do Senhor é tão importante? O sábado cristão é importante porque é aqui, exatamente aqui, que nós rememoramos desde o Éden, aquilo que lá aconteceu. E nós vamos apontar escatologicamente para o culto celestial. Num relacionamento de exclusividade com Yahvé. É isto. Todos os dias o Senhor caminhava pelo jardim com os nossos primeiros pais. Mas a existência do pecado rompeu esse relacionamento. Devido ao seu tão grande amor, o Deus Trino providenciou uma nova oportunidade para os eleitos. Por causa desse grande amor, o Senhor providenciou em Cristo Jesus um retorno à presença de Deus para o culto. É isto. Não mais no Éden, naquele lugar, mas num outro lugar muito melhor, ao que Jesus deu o nome de paraíso. Eu acho interessante isso, porque Jesus prometeu ao ladrão convertido que naquele mesmo dia ele estaria consigo no paraíso. Que coisa é essa? Jesus inauguraria o nosso último lar, acompanhado de um pecador remido. Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa é a nossa esperança, queridos. O que fez aquele pecador para ser salvo? Nada. Porque foi o Senhor que lhe convencera do pecado, da justiça e do juízo. Foi o Senhor. Foi a obra salvífica da cruz operosa no coração daquele homem. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo conheceu o paraíso. Capítulo 12, 2 a 4 de 2 Coríntios, ele vai dizer: conheço um homem que em Cristo Jesus, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Ele viu. Ele ouviu. E um dia nós também veremos. E ouviremos. No tempo da criação do Éden, o Éden foi o lugar do relacionamento com Deus. Mas em toda a eternidade será o céu. E nós caminhamos para lá, mercê da graça do Senhor. Lá teremos um lugar perfeito para relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, sem a presença ou sem a possibilidade do pecado.
Lá não haverá mais a ameaça do tentador, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, mas como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20:10. Lá estará a recriação divina. Vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Apocalipse 21, versículo 1. Lá não haverá mais trevas, as suas portas nunca mais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Apocalipse 21:15. Lá haverá a verdadeira luz. A cidade não precisará nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 21, 23 e 22, 5b. Lá serviremos ao nosso Deus para sempre, e nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua frente está o nome dele. Apocalipse 22, 3 e 4. Lá nunca mais teremos sede. Disse ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Apocalipse 21:6. Lá não haverá mais morte. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21:4. Lá se dará o matrimônio final entre Deus e o seu povo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Apocalipse 21:3. Então se mostrou o rio da água da vida, brilhante como o cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Lá a nossa filiação será para sempre firmada. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei seu Deus, e ele me será filho. Apocalipse 21:7. Lá, a cidade santa estará preparada para o casamento eterno. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como ataviada, como noiva adornada para o seu esposo. Queridos, diante de tudo isso que vimos hoje, será que nós entendemos a necessidade da exclusividade? Será que nós entendemos a razão de Deus exigir de nós exclusividade? Veja a nossa dificuldade tendo um coração que é uma fábrica de ídolos. É verdade ou não é? Se não vigiarmos, todos os dias criamos novos ídolos. Será que nós entendemos que Deus quer se relacionar conosco de forma particular e exclusiva? Será? Será que porventura não estamos criando esses deuses particulares, Baalins, e colocando no altar do nosso coração, enquanto deveríamos estar apenas nesse relacionamento exclusivo com Yahvé, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Será que não estamos valorizando como deveríamos valorizar a santíssima presença do Senhor? Será que temos deixado de dar esse valor ao Senhor? Será que podemos dizer que somos crentes fiéis, que mantêm um relacionamento conjugal como igreja e Cristo? É por isso que finalmente Deus está dizendo para mim e para você, em Êxodo 22:3, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Ele está dizendo: eu sou o único Deus pessoal, os outros que existem, que não são deuses, são a consequência da mente pecaminosa das pessoas, portanto não os coloquem diante de mim. Sabe qual é a maior prova da exclusividade de Deus?
quando Ele busca se relacionar conosco, com a igreja. A maior prova da exclusividade de Deus em se relacionar conosco foi o fato de um dia Ele haver enviado o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer a nossa morte naquela cruz do Calvário. Para termos relacionamento com Ele. Eu encerro esse sermão citando o ensino do Senhor por intermédio de Moisés, o ensino para o povo de Israel em Deuteronômio 6,4, a Shema, que diz: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouça, igreja, o Senhor Jesus deve ser o único Senhor da igreja. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eis a tua palavra que foi lida e exposta nesse momento. E que tu possas falar ao nosso coração, como sempre se fala. Senhor, olha para o meu coração caído, para o coração caído do meu irmão e da minha irmã, que nós possamos ser semelhantes a Jesus Cristo, que nós possamos ser moldados à imagem desse Deus exclusivo e que exige exclusividade de relacionamento. Tem misericórdia de nós, Senhor. E aplica a tua palavra no nosso coração. Eis a nossa oração no nome e por amor de Jesus Cristo.